E aí, pessoas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Sensei Otaku Nerd Forever. Agora com mais uma entrevista, um bate-papo com o nosso convidado de honra. Dessa vez eu trouxe um grande amigo meu também para me ajudar aqui nesse momento, porque com certeza é especial tanto para mim quanto para ele, é o grande Kleber, né, do Fala Tiozão Nerd. Ambos estamos nessa primeira parte da entrevista com uma lenda viva dos quadrinhos, tanto aqui no Brasil e mundialmente, e tem muito ainda a oferecer com os seus projetos independentes. Será que vocês sabem de quem eu estou falando? Depois da vinheta, confiram aí a primeira parte da entrevista, ok? Olá, galera do nosso canal Sensei Otaku Nerd Forever. É com imensa honra que recebemos para um bate-papo aqui hoje, gente, uma figura icônica de grande representatividade, além do normal para nós brasileiros, aqui e lá fora, no mundo dos quadrinhos, por muitos anos de carreira. Estou aqui com meu amigo Kleber, né, do Fala Tiozão Nerd, e aqui damos as boas-vindas ao grande e ilustre Deodato Taumaturgo Borges Filho, ou simplesmente Mike Deodato Júnior. Uma boa noite e seja bem-vindo. E aí, tudo beleza? Beleza, boa noite, Deodato. Boa noite. Deodato, como primeiro, assim, sempre a gente gosta de estar sabendo um pouco mais sobre a vida do artista, né, a vida da personalidade. Quando você começou a ter contato com os quadrinhos e como é que foi a importância da família nesse processo? Assim, bom, primeiro foi meu pai que me introduziu aos quadrinhos, né? Ele, para quem não sabe, ele criou a primeira revista de quadrinhos no Nordeste, com as Aventuras do Flama, baseada no programa de rádio que ele já tinha na época, de sucesso. E é um personagem que, na verdade, ele criou quando era adolescente, que ele finalmente conseguiu ver publicado. Então, assim, ele sempre me incentivou. Ele não conseguiu viver de quadrinhos, como eu consegui, mas ele sempre me incentivou, comprava gibi para mim, para meus irmãos, e eu via ele desenhando em casa e tal. Tanto que, então, ele foi decisivo para eu me querer ser desenhista de quadrinhos. E depois, quando eu estava já um traço melhor e tal, a gente começou a trabalhar junto nos anos 80, a gente trabalhou uns 10 anos juntos, produzindo quadrinhos para o Brasil. E a partir dos anos 90 foi quando eu comecei a trabalhar para fora. Mas, assim, a minha família, o apoio da minha família, meu pai, minha mãe, assim, eles foram importantíssimos para que eu continuasse, né? Porque nenhum pai quer que o filho seja quadrinista, né? Quer que seja um negócio de dinheiro. Bacana. Bom, Deodato, qual foi o seu primeiro trabalho nacional? Você já estava falando que trabalhou com seu pai e tudo, começou a trabalhar aqui no Brasil. Qual foi o seu primeiro trabalho nacional? O primeiro trabalho publicado foi o Ninja, criação minha, do meu amigo José Augusto, que a gente publicou no jornal local chamado O Norte. Acho que foi em 78, mais ou menos, 78. Bacana. Ô, Deodato, no caso, ele estava numa época em que você participou de festivais de quadrinhos lá fora, não é? Foi quando você teve assim, o seu primeiro contato com o mercado internacional? Foi em 86, eu fui convidado para participar do Festival de Angoulême, na França, pela Funarte, que na época era presidida por Ziraldo, né? Na época o governo valorizava a cultura, não esse governo atual. Eu tinha mandado um exemplar de 3.000 anos depois para ele, só para receber um elogio, né? Assim, que eu tinha publicado um ano antes, 2 anos antes. Mandei e ele não só pediu para o assistente dele, que era Rick Goodwin, que era um dos editores do Pasquim, pediu para ele ligar para mim para me convidar para ir para a França, para o Festival de Angoulême, que é um festival muito importante, e eu era o único que era desconhecido, né? Quem ia da delegação brasileira era Maurício de Souza, Ziraldo, Luiz G, Angeli, Laerte, Jô Oliveira,
só tinha fera, eu era o único, assim, desconhecido. Então, foi o meu primeiro contato com um festival internacional e terminei sendo publicado devido a essa viagem na Alemanha pela primeira vez, na revista Schwermetall, e eu consegui vender a história da Paraíba para os belgas, mas não sei, acho que nunca foi publicado isso, na verdade, foi só uma promessa mesmo. Eu voltei achando que ia, né, já ia vencer e tal, mas não dava, né? Eu não falava inglês, ligação telefônica era caríssima. Então terminei perdendo os contatos da época e tentei viver deixei o emprego que eu tinha em jornais e tal e tentei viver de quadrinhos no Brasil, né? Achando que viajei, agora sou importante, né? Agora eu consigo. Mas terminou que quando foi em 88 eu decidi casar e não dava, não dava para viver, era muito muito ruim o preço de página no Brasil. Aí eu fechei a prancheta por um ano mais ou menos, aí comecei a trabalhar em 2 jornais, uma agência de publicidade e só depois de um ano, quando eu vi as coisas se estabilizarem um pouco mais, foi que eu abri a prancheta de novo e comecei a trabalhar nos finais de semana e tal. Mas eu só conseguiria viver de quadrinhos mesmo a partir de 91, que foi quando apareceu a Arte Comics, né, que é uma agência de São Paulo, que o propósito era representar desenho brasileiro no exterior. Aí eles resolviam a barreira da língua, tinha os contatos e tal. Aí foi o que fez essa ponte, né, entre os quadrinistas brasileiros e o mercado americano. Deodato, então, resumidamente, fala um pouco para a gente do seu trabalho na DC, né, dos seus primórdios, e depois, posteriormente, na Marvel Comics. Uhum. Na DC, eu já vinha trabalhando em algumas editoras pequenas nos Estados Unidos, né, Malibu, Eclipse, Continuity, Innovation. Aí eu soube que o meu colega Marcelo Campos, ele estava fazendo, acho que era a Liga da Justiça para DC. Eu fiquei morrendo de inveja, né? Disse para meus agentes, eu estou com inveja, eu quero fazer alguma coisa para DC também. Aí eles disseram, tem a Mulher Maravilha, que eu não gostava da Mulher Maravilha de jeito nenhum. Ai, gente. Eu colecionava, enfim, colecionava tudo, né? Era o dinheiro de painho, né? Eu colecionava tudo. Mas, assim, não, nessa época já não era dinheiro de painho, mas na época que eu colecionava as revistas de Mulher Maravilha que eu li, era painho que pagava, né? Mas, enfim, então eu não gostava, mas eu adoro a Mulher Maravilha, manda aí, manda aí. Aí eu peguei e fiz 2 amostras, assim, eu não tinha computador, não dava para fazer aqueles efeitos de colorido da época da Image, que já estava saindo e tal. Então, eu peguei fiz 2 amostras aerografadas, né, que é um trabalho de pintura que você faz com um aparelho que ele borrifa a tinta, né, você controla a pressão e tal, e dá aquele meio tom bacana. Fiz 2 páginas, que parecia impressa mesmo, com cor, com balão e tudo. O editor Paul Kupperberg, ele gostou e me contratou. Aí, meu primeiro trabalho da DC, na verdade, embora eu tenha sido contratado para a Mulher Maravilha, mas o meu primeiro mesmo foi uma capa para Novos Titãs. Fiz algumas capas enquanto esperava o roteiro. Fiz capa para Novos Titãs, para Teen Titans também, fiz para Deathstroke e também fiz uma arte final em cima de uma revista de Flash, escrita por Mark Waid, e era um desenho que era bem ruim, que o editor literalmente disse para eu salvar o desenho. Ele disse que aí eu arte finalizei mudando tudo que eu podia, e foi quando eu comecei com Mulher Maravilha. Comecei com o número 87, só lápis, e a partir do número 90 eu comecei a fazer lápis e arte final. E nesse meio tempo também fiz capas para Dark Stars, fiz acho que umas 10 capas, e pronto, fiz um ano de Mulher Maravilha. Nesse período eu achava que as vendas tinham triplicado esse tempo todo, mas depois eu estava olhando nos índices de venda que estão online e ela quintuplicou, vendeu pra caramba.
E depois de um ano, a Valiant tinha surgido, né? E as duas, a Valiant e a Marvel, começaram a fazer ofertas pelo meu passe. Eu decidi pela Marvel por ser a Marvel, né, por ter ser criado lendo os personagens da Marvel, e comecei lá. Mas, assim, eu ainda cheguei a trabalhar na DC no final dos anos 90, fiz 5 números de Batman, fiz duas edições de uma história, de uma minissérie da Mulher Maravilha, uma Batgirl anual, e, e foi isso, algumas capas para encadernado de Batman, e pronto. Foi, a minha carreira na DC foi essa. Pô, bacana. Nós vamos dar um salto temporal e depois vamos voltar em algumas coisas clássicas, porque para a gente poder associar muito trabalho clássico, né, da sua carreira com o que você fez até antes de deixar a Casa das Ideias. Ali eu queria saber com você como é que foi participar ali do projeto dos Vingadores Selvagens. Então, os Vingadores Selvagens nasceu assim. Na verdade, eu estava escalado para fazer Conan, tanto que eu criei o pôster promocional. Mas eles ainda iam demorar para resolver os problemas legais e para finalizar a compra de novo de Conan, né, dos direitos. E eu estava programado para fazer Wolverine com Brian Bendis. O retorno de Wolverine não era para ter sido agora, era para ter sido na época com Brian Bendis, eu e Brian Bendis. Só que Brian Bendis saiu para descer. Então, o projeto foi cancelado e o projeto mais próximo em termos de peso, né, que me caberia seria o evento da Marvel do ano, que era o Infinity Wars. Eu peguei e ele terminou demorando mais do que o planejado. Terminou se desdobrando em número zero, enfim, várias edições a mais, que no final, quando eu terminei finalmente, o lançamento de Conan já tinha sido divulgado e as equipes criativas já tinham sido escolhidas. Então, faltavam 5 meses para meu contrato com a Marvel acabar. Eles perguntaram o que é que eu queria fazer. Aí eu disse, Conan já está tomado, né? Então vamos fazer assim, vou botar Conan aqui, mas eu sei que já não pode, mas vou botar assim mesmo. Eu fiz uma lista, né? Conan, Elektra, Punisher, Wolverine, enfim, saí botando todos os personagens que eu gostaria de revisitar. E no final eles me fizeram essa surpresa, que eles fizeram uma reunião lá e colocaram tudo que eu pensei numa revista só, que foi o Vingadores Selvagens, que a princípio eu achei que não fosse dar certo, porque era uma mistura muito muito misturada demais, né? Una com misturado com aranhas, eu achava que não dava certo e tal, mas o autor era Jerry Dugan, que eu tinha trabalhado com ele em Infinite Wars, ele é muito bom, tem um senso de humor fantástico, então ele conseguiu criar essa história que funcionou mesmo, a química de todo mundo ali, e ficou com aquele clima de seriado antigo, que passava em cinema e tal. Então foi meio que um presente de despedida para mim. Eu pude revisitar todos os personagens que eu queria da Marvel, que eu gostava, e foi a minha despedida lá. Muito bacana, Deodato, isso. Deodato, você trabalhou com a Glory na Image Comics, na mesma época da criação da Death Kiss. Como foi a aceitação dessa personagem Death Kiss? Então, na época vendeu bem. Saiu primeiro uma historinha curta numa revista de... esqueci qual era o nome, acho que era... Bom, não lembro. Uma historinha curta Death Kiss, e depois a gente começou a publicar na Image a Jade Warriors, que a Death Kiss fazia parte. Eles são criação minha e de David Campite, que na época era meu agente. E, assim, na época saiu bem, vendeu bem, mas, assim, não dava para continuar por conta de eu estar sempre com contrato de exclusividade, eu estar muita coisa para fazer. Então,
eu fiz o que eu pude fazer na época. A gente ficou até uma história inacabada, que a gente até publicou no site Kingspot, há cerca de 2 anos, o final. A gente contratou um desenhista, que eu não lembro o nome agora, me desculpe, mas para finalizar, foi um trabalho excelente e ela tá finalizada. A gente deve lançar ela encadernada, deve fazer Vamos aguardar isso aí ansiosamente. Eu vou aguardar mesmo. Mas, assim, ela tem uma história completa de cabo a rabo feita, né? Mas eu nunca mais tive a oportunidade de revisitar, não. Não, que pena. No caso, veja bem, nós somos dando essa volta no passado, viemos falar aqui sobre os Vingadores, aí veio justamente, como você disse, uma despedida da Marvel, né? Ali, por que sair da Marvel depois de 20 anos? Foi quase 24 anos, na verdade, assim. Mas porque na época eu conheci Jeff Lemire, a gente criou Berserk Unbound, que saiu pela Mino, né, aqui no Brasil, e a gente queria fazer esse personagem solo, numa criação autoral nossa, e eu decidi fazer nos finais de semana, enquanto eu trabalhava para a Marvel, e eu descobri que não dá. Assim, você sendo escritor, você consegue escrever vários títulos ao mesmo tempo, porque dá muito menos trabalho do que desenhar. Mas desenhar não dá, a não ser que você seja um Jack Kirby que faz 6 páginas por dia. Se você não for Jack Kirby, não dá. Eu consigo fazer no máximo uma revista por mês. Eu tentei, levei 1 ano para terminar Berserk Unbound e quase morri no processo, não literalmente, mas é muito trabalhoso. Uhum. E então foi quando eu tive que eu percebi que não ia dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu ia ter que decidir. Como eu já tinha passado 24 anos na Marvel, fazendo personagem deles, que eu adoro, que eu, enfim, não tenho reclamação nenhuma, foi um período ótimo, mas eu tenho essa necessidade de fazer meus próprios personagens. Então eu decidi sair a muito custo, foi uma decisão muito emocional para mim. Eu publiquei até uma carta de despedida online para a Marvel, mas, assim, eu tinha que fazer, eu tinha a necessidade de fazer coisas minhas. E eu já tenho 57 anos, assim, não dá para esperar mais, né? Tá bom. Não significa que eu nunca vou fazer mais personagens da Marvel ou da DC. Eu tenho certeza que em algum ponto eu vou dar uma sandália da gota e vou lá fazer alguma coisa, mas o meu plano é só fazer meus personagens da agora por diante. Eu estou, no momento, numa editora chamada AWA, onde eu já publiquei The Resistance, está no 5º número, que são personagens deles, criados... Nós vamos falar da Resistance daqui a pouquinho, tá? Pronto. Então, vamos guardar para falar daqui a pouco. Pode esperar.